Paragominas, para o Pará e o Brasil e o mundo, a nossa live, a Semana de Paragominas. Hoje, sexta-feira, 26 de abril. Que bom chegarmos vivos aqui até aqui. E a nossa live, ela retrata sempre um pouco da semana que aconteceu em Paragominas, no Pará e no Brasil, os fatos relevantes, enaltecendo a história de Paragominas. Às vezes as pessoas me dizem assim, poxa, como está sendo interessante nessa live a visão de cada entrevistado que traz com a sua história de vida, sua vivência, né? As lutas, as dificuldades que eram imensas. A gente vendo essa Paragominas de hoje, a gente não tem nem noção do que foi o início de Paragominas nos primeiros anos, sabe? Por isso que tem sido muito saudada essa nossa live, naturalmente com cada entrevistado que toda semana a gente traz aqui falando a sua história de vida. Nós estamos pelo Facebook e pelo YouTube, onde você pode inclusive aproveitar para se inscrever no canal. Isso é muito importante. E naturalmente, além de vir ao vivo agora a nossa live, nesse momento, às 19 horas de sexta-feira, fica aí disponível para amanhã, sábado, domingo, a qualquer momento, né? E essa semana, como a cada semana a gente traz uma pessoa diferente, de origem diferente, de profissão diferente, hoje nós novamente trazemos uma professora, uma pedagoga. Ela que chegou em Paragominas em 1979, professora, início de 79, professora Ivete Neves Moreira. Professora Ivete, casada com Sebastião Moreira, nosso amigo, chegou em 79, ela é pedagoga. Vai ter oportunidade de falar da vida dela aqui e a contribuição que ela e o Sebastião deram e continuam dando a Paragominas, já que ainda continuam aqui produtores rurais também. A professora Ivete foi diretora da Escola Fundação Bradesco de 1979 de Paragominas até 1980. Aqui em 90, né? 90. 1990. Teve 3 filhos, ela vai falar, e tem uma enorme contribuição na educação, seja na Fundação Bradesco, seja no Castelo Branco, seja na Zona Rural. Na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação. Portanto, Ivete, prazer recebê-la aqui, para você retratar um pouco o que te trouxe para Paragominas, né? E a tua vivência nesses anos todos e até os dias de hoje. Até porque agora, vocês morando em Brasília e vêm aqui a cada 2, 3 meses, além da experiência da cidade, de ter construído tudo isso, tem uma visão particular. Quem mora em Brasília e continua vendo Paragominas de hoje vem aqui de vez em quando. Nos conte, então, o que te trouxe para Paragominas? Um pouco da sua vida, inclusive antes no Espírito Santo. Ela que nasceu no Espírito Santo, em São Mateus, e casou-se com Sebastião Moreira. Vai contar um pouco da nossa história, da sua história. Nos diga, Ivete, então, para todos que estão nos assistindo. Boa noite, né, ao telespectador que está nos ouvindo agora. É uma honra para mim dar esse testemunho ao Sidney Rosa, que me convidou, e falar sobre a nossa vida aqui, a nossa chegada. Vou fazer uma preliminar aqui e dizer que eu nasci em São Mateus, lá eu me casei com Sebastião Moreira, viemos morar em Brasília, eu fiz concurso lá como professora, ele no trabalho dele, no Ministério do Interior, na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Tínhamos uma vida estabilizada, né? Organizada, como classe média que todo mundo almeja, uma vida estável, com qualidade de vida. Enfim, tudo certinho, tínhamos 2 filhos lá. E, de repente, o meu sogro, que já estava aqui em Paragominas, já há bastante tempo, ele com os filhos, o Mateus e o José Luiz, seu Pedro Moreira, meu sogro, junto com o Zé Luiz Moreira, seus filhos, né, e Mateus Moreira, já estavam aqui e vendo o potencial que a região oferecia para aqueles que querem trabalhar, que querem empreender. Eles, com esse entusiasmo todo, foram até Brasília e nos convenceram a deixar nossa vidinha lá tranquila, confortável e virmos aqui enfrentarmos o desafio do empreendedorismo.
Na Amazônia. Na Amazônia, em Paragominas. E chegando aqui, nos deparamos com uma realidade mesmo difícil. Não tínhamos energia, a energia que era a motor. Dia que tinha luz, energia, outro dia não. Televisão era fita gravada. Você assistiu o programa aqui, que já tinha passado há 3 dias atrás, as notícias do Brasil, né? Enfim, verduras, frutas, a gente não tinha. Quando, ocasionalmente, alguém da família ia a Belém, aí trazia maçã, alguma coisa assim, tomate, verduras, e eu lembro que meus filhos, quando chegavam com iogurte, eles ficaram todos felizes, porque não tinha aqui para vender. Nos supermercados não tinha energia. Como é que ia ter, né? E aí, mas a gente, com espírito empreendedor, com espírito forte, a gente foi vencendo essas dificuldades. O Ezio já estava também? Não, depois ele chegou 2 anos depois. O doutor Ezio chegou depois, né? O doutor Ezio chegou aqui 2 anos depois, com a clínica, com a casa de saúde. Foi o primeiro cirurgião que aqui chegou, né? Porque não tinha, já, né? Mais ou menos 81, E eu lembro que muitos hoje falam, eu nasci pelas mãos do doutor Ezio. Meu parto foi assim, a gente conversa com pessoas aqui da cidade, e ele, ao fazer a cirurgia, ele era o anestesista e era o cirurgião, porque não tinha médico anestesista, né? Exatamente. Quer dizer, uma coragem dele muito grande. Eu louvo isso, né? Muito porque bem. Fazer esse depois trabalho... Depois vereador, né? Com tantos mandatos aí, o Ezio. Né? Depois se tornou vereador, foi secretário da Saúde também. Secretário de Saúde também. Enfim, reformou a Casa de Saúde toda para ampliar, para renovar, para atualizar. Foi modernizando a saúde aqui, mas ele foi o principal ali na Casa de Saúde que tinha o doutor Jorge também. A Casa Santa Terezinha, né? Hospital Santa Terezinha. Eram os únicos 2 que atendiam toda a população, com toda a dificuldade, né? Que um médico tem ao se deparar com um caso inesperado, casos diversos de saúde, de doenças. Ivete, quando você chegou aqui em 79, você já começou na Escola Fundação Bradesco? Olha, veja bem. Quando eu cheguei aqui, no outro dia eu já estava dando aula na Escola Nova. Aí me pediram, Ivete, você pode dar aula? Eu digo, olha, eu estou disponível. Trabalhei 4 meses lá dando aula de língua portuguesa. Inclusive a Magda, esposa do Robson Capixaba, tempos atrás, agora ele disse, professora, eu aprendi português com a senhora. Foi a única professora que me ensinou, porque eu aprendi português foi com a senhora. Eu não sabia, porque eu não sou licenciada em língua portuguesa. Mas o meu desejo, a minha vontade, eu estudava para preparar a aula. E eu sempre tive esse entusiasmo, esse carisma para ser professora, para ser educadora. Vocação, sem falsa modéstia. Vocação, sem falsa modéstia. Eu posso, né, me situar dessa forma. E aí depois, 4 meses depois, eu fui trabalhar na Fundação Bradesco. E aí, já como diretora? Não, eu entrei como coordenadora. Tá. 4 meses ou 5 meses depois que eu passei para ser diretora, né? E daí fui enfrentando a escola na época. Eu recebi até um desafio que os diretores da Fundação Bradesco falaram para mim. A senhora será a última tentativa na direção da escola. Porque nós inauguramos a escola em 1977 e já se passaram 6 diretoras e não deu certo. Então, em 2 anos passaram 6 diretoras. A senhora será a 7ª. Se não der certo com a senhora, nós vamos dar outro destino a essa escola aqui, talvez transformá-la num depósito regional, não sabemos, porque não está, sempre mudando, trocando de direção. Né? Não deslanchava. E eu tomei aquilo com um desafio muito grande para mim. Imagine, mudou tudo, né, Ivete? Tinha escolas rurais nas fazendas. Também tinha? As fazendas do Bradesco, em cada uma, tinha uma escola rural. Sabia. Isso aí. Tinha 3... Que era a extensão da escola daqui? Era a extensão da escola daqui. Não sabia. Eram 3. Inclusive na... Rio Capim, Gurupi e a outra naquela que produz cana. Como é? Pagrisa. Porque o doutor Wilson era meio sócio dele, né? Doutor Wilson era muito amigo, é isso aí. Eram 3 escolas rurais que eu ia visitá-las. Inclusive tem até um ponto assim, mais ou menos, para a gente sorrir um pouquinho. Eles queriam que eu fosse de avião
para fazer a supervisão da escola. Eu digo, não, de avião, esse avião pequeno eu não tenho coragem de ir. Eu ia de carro enfrentando lama, buraco, poeira, mas eu preferi ir de carro. Ivete, fala um pouquinho da estrutura da escola Fundação Bradesco. Como é que é pelo Brasil afora? Quantas escolas tem? As escolas, a Fundação Bradesco tem uma em cada estado. Os únicos 2 estados que tem 2 por estado é o Pará, que é aqui em Paragominas, e Conceição do Araguaia. E São Paulo, em Registro e Campinas. Só. Nos demais estados, só tem uma escola por estado. Isso foi uma contribuição sem limite, né? Sem para limite, Paragominas. No início de Paragominas, em 77, inauguraram uma escola do padrão da escola. Do padrão. Gratuita, né? Então, a disciplina era muito rígida, muita fantástica, exigência. né? Inclusive, quando eu fui trabalhar escola lá... Privada, né, Ivete? Escola privada. Administrada com Com todo rigor. Todo rigor, né? Rigor mesmo. Gestão privada, né? E quando eu fui trabalhar, falaram assim, você não vai aguentar com a exigência, com o rigor da Fundação Bradesco. Eu digo, olha, primeiro eu vou experimentar para dizer depois se eu vou gostar ou não. Fiquei até 1990. Foram 11 anos e meio, exatos 11 anos e meio. Aí vou perguntar, e por que saiu? Porque meu marido já estava precisando do meu auxílio nas empresas dele. Ele tinha serraria e meu filho já estava estudando em Belém. Quer dizer, eu tinha que dar assistência a esse filho, ajudar meu marido. E que inspirou, inclusive, quando eu fui prefeito, na verdade, a nossa inspiração era a Escola Nova da Marisa. É isso. E a tua escola e lá a do Fundação Bradesco. Tinha que fazer alguma coisa semelhante àquilo, mesmo na escola pública, né? E, modéstia à parte, a gente deu um grande salto na educação também. E o Castelo Branco, nos conta a sua contribuição. Deixa eu contar na Fundação Bradesco primeiro, né? Tá. Então, eu comecei a trabalhar na escola, né? Fundação, e tinha que regularizar toda a escola. Por quê? Por ironia do destino, gente, aonde eu percorri na educação, eu fiz esse trabalho estrutural, que às vezes não aparece. Mas então, só explicando para a comunidade, para todos vocês que estão me ouvindo, essa regularização da escola, ela registra os cursos, né? Os cursos. No MEC, né? Ela se torna uma entidade jurídica. Antes disso, ela é aleatória, é uma escola. Sem certificação, né? Sem certificação. Exatamente. Então, às vezes, vocês, né? Inclusive, quando eu saí da fundação, eu fui convidada para trabalhar no Conselho Estadual de Educação. Eu só não fui porque, dado o meu desempenho, veja bem, quanto à regularização da Fundação Bradesco. Eles ficavam admirados com a minha persistência, com a minha dedicação, com o meu trabalho, com a minha responsabilidade, que é isso que é o mais forte dentro do indivíduo, quanto ao profissionalismo dele, né? O empenho, a responsabilidade em todas as áreas. Mas, e aí, eu não fui porque eu tinha que ficar do lado do meu marido, né? Claro. Bom, enfim, daí em diante eu fui trabalhar na serraria com meu marido, fiquei 8 meses. Não me acomodei, não gostei do trabalho lá. Eu digo, olha, não vou... Cheguei e conversei com ele, entrei no entendimento, eu digo, olha, eu não vou perder minha identidade. Porque daqui uns anos, se eu ficar 5, 6 anos aqui, eu vou perder todo o meu conhecimento da educação. Né? Eu vou falar sobre Massaranduba, Angelim Pedra, Jatobá. É verdade, eu vou saber todos os nomes das madeiras. Seu galho, né? E eu não estou identificado com isso. Ele ficou chateado, ele disse, não, mas você me entende também que eu tenho que voltar à minha idade. Aí voltei, trabalhei na prefeitura, na educação também, e depois fui para Belém, acompanhando o meu filho, Vitor, o caçula, que o Júnior já estava em Brasília, fazendo medicina, que ele passou aqui em primeiro lugar, no vestibular da Federal do Pará, no curso de medicina. Mas passou em Brasília também, muito bem classificado, e optou por lá. Então ele ficou lá. Quando foi, na época do Vitor, que é o caçula, ir para Belém fazer o ensino médio, ele disse, mamãe, eu só vou se você for. Aí eu tive que ir para lá, eu aproveitei esse vestibular e fiz pedagogia, porque eu tinha uma licenciatura. Então, eu fiz pedagogia os 4 anos
que eu fiquei lá, eu estudei, fiz esse curso, formei na habilitação de administrador escolar. Quando retornei, fiz concurso para o município, para diretora de ensino. Aí pronto. Aí ninguém me segurou. Trabalhei no estado, que eu já tinha feito um concurso para professora. E depois me convidaram para o Sidney e o Bosco foram na minha casa para me convidar para assumir a direção do Castelo Branco, que desde 1968 que a escola existia, até 1999. Entre 99 e 2000, eu assumi a direção do Castelo Branco para regularizar a escola, que até então não era regularizada, ou seja, ela não era como instituição autorizada a funcionar. Sendo assim, ela não podia expedir o diploma para os seus alunos. Exatamente. E Sidney, como estava trazendo a UEPA para Paragominas, a preocupação era essa. Como é que os alunos aprovados no vestibular, como é que iriam fazer? Sem currículo escolar. Sem o diploma. Sem um diploma. Sem o diploma. Como é que iam fazer a matrícula sem o diploma legal? E aí? Gente, foi um desafio muito grande, que eu entrei lá e comecei a batalhar. Vocês não têm a ideia. De 15 em 15 dias, eu levava pacotes e mais pacotes de documentação para o Conselho, para a SEDUC. Foi um trabalho exaustivo. Se eu falar para vocês que foi maior do que a fundação de 11 anos, vocês não acreditam. Dadas as dificuldades diversas. Para serem reconhecidos os cursos, né? Para serem reconhecidos, todos os cursos foram. Eu sentei no chão para classificar, para ajudar auxiliares que tinham a prefeitura, pagou 2 funcionárias para nos ajudar lá. Papéis assim, já em frangalhos, mas a gente colecionava, chegava lá na SEDUC, com os relatórios, fazia justificativa de algumas ausências, alguns intervalos nesses documentos, ia com muita paciência lá na SEDUC, quase que implorando, pedindo, mendigando. Sidney, foi isso aí. Hein? 99, 99 e 2000. Eu passei a ouvir essa Ivete, importante esse testemunho teu. Mas foi. De quantas pessoas havia estudado no Castelo Branco pensando que teria direito a um diploma. Um diploma. E que no fundo não tinha, né? E que no fundo não tinha. E a UEPA estava chegando. Exatamente. Que se direi, né? Inclusive, o terreno da UEPA, é bom ressaltar aqui, foi doado pela Associação Rural, dos Produtores Rurais de Paragominas. E a Prefeitura construiu, não foi? O Sidney como prefeito. Recurso, metade do Estado e metade da Prefeitura, e nós fizemos aquele campo lindo ali, né? Lindo. E os cursos que vieram, né? E quantos que estudaram ali, se formaram e depois ingressaram na educação, seja no Estado, exatamente, seja no município. Por isso que enfermeiros também, exato, Quantos? Isso, curso de enfermagem também ali, quantos? Engenharia ambiental, enfermaria, enfermeiros, né? Quanto que isso impulsionou a educação de Paragominas? Depois vieram outras universidades, felizmente, né? O UFRA. O UFRA que veio também depois. O IFPA, né? O Instituto Federal de Ensino. A UFRA também, o terreno da UFRA foi o seu Naô Lima que cedeu, que foi doado, né? Cedeu primeiro para a Escola de Trabalho e Produção. Foi. E depois para a UFRA. Para a UFRA também. Para a Embrapa também. Um grande produtor rural, né? Família empreendedores Lima, né? Que vieram Lima, aqui família do seu Naô e deram, os filhos, né? Deram o seu Naô Lima com os seus Mas filhos. Mas essa história bonita de Paragominas. Quer dizer, todo mundo, a sociedade toda colaborando. Exato. Para dar certo, né? Para dar certo. Eu tenho que fazer um parágrafo aqui anterior a isso, que lá no Castelo Branco eu trabalhei como contratada. Não foi depois do concurso, não foi antes do meu concurso, do meu ingresso ao Estado através de concurso, como contratada. Então havia um grupo de pessoas, de mulheres, que queriam fazer estudar o curso normal de dia, só tinha noturno. E de dia não havia sala de aula. Eu, a Glaucia, a Sirene, eu na frente, viu? Sem falsa modéstia.
Porque verdade tem que ser dita Tem que ser mesmo. dita. Né? Tem que ser dita. As pessoas eu provo, veem e não eu posso sabem de provar. onde veio, né? Pois olha, construí 2 salas de aula com a ajuda da comunidade, com os empresários da comunidade, que me ajudaram a dar Tá vendo, tijolo, Ivete? Se cimento, você areia. não viesse aqui contar isso, ninguém saberia. Ninguém saberia. Meu marido deu madeira e ainda deu caminhão, a F4000, para ir recolhendo esse material de pouquinho que eu ganhava para construir essas 2 salas de aula. Sem dinheiro público. Sem dinheiro público, exatamente. Contribuição De pouquinho das pessoas. E a boa vontade que esses empresários davam, ajuda. Inclusive a Rosa Madeireira, lá no 12. Todos. Sirene que ficou encarregada lá, o do Mazinho, como é que é? A Primos, Primos. né? A Mas Primos, esse- a Domal Madeiras. Esse é um ali traço todos. de Paragominas, Ivete. É uma característica. Às vezes as pessoas, porque Paragominas é diferente. É diferente. Mas o povo, gente, gosta de ajudar quando sabe que o dinheiro vai ser colocado a serviço da sociedade. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Só para Fez ter bem um parente. lembrar. E aí funcionou bem 2 lembrar. turmas de manhã, inclusive essa turma, né, que fez o magistério, o primeiro ano magistério pela manhã. E depois... Que hoje são professoras nossas. São né? professoras nossas. Inclusive, tem um fato tão importante que eu gravo e que não esqueço. Pessoas humildes que ficavam na frente do Castelo Branco vendendo chopp, chiclete, balinha, Eu cheguei para eles e falei assim, gente, vocês querem colaborar com essas 2? Queremos sim, mas eu não quero o dinheiro de vocês, porque dinheiro é um negócio muito estranho, sabe? Eu quero que vocês me deem 2 telhas Eternite. E eles deram com um prazer tão grande, mas com a bacana, vontade tão grande, tão bonita, Sidney, de emocionar. No alcance Cada um deles. deu. Hein? No alcance deles. Do fizeram. alcance deles. Eu pedi 2 telhas Eternite. É como se hoje uma telha Eternite que custa R$50. 25, 2 telhas. 25 Eu sei que deu. Eu não sei se foi 2 ou 3 telhas. Cada um deu Mas R$10. deram. Mas deram. Mas com uma satisfação, gente, porque eles viram que estava sendo empregado. Humildes que vendiam balinhas ali. Parabéns, E Ivete. por que eu fiz isso? Bacana. Para integrá-los também, gente. O mundo é esse. Você tem que integrar as pessoas no seu conjunto para o fortalecimento de uma obra, de uma ação boa, de uma obra boa, né? Vamos dizer, de um degrau. Às vezes a pessoa está ali fragilizada, o jovem, você segura a mão dele. Vamos subir o primeiro degrau da sua vida? Eu te ajudo. Dali em frente ele vai. Exatamente. Como foi muita experiência, muitos alunos aqui, eles me abraçam, né? Porque eu chegava e conversava com ele. Eu lembro lá na Fundação Bradesco, quando alguns faziam barulho, eu chegava na minha sala e perguntava, você, meu filho, seu pai é o fulano de tal, um grande homem em Paragominas? Você é filho dele. Você tem que... Você é a continuidade dele, então você não pode fazer essa bagunça, essa desordem, não. Ó seu pai, ó sua mãe. Menina, como disse Sidney, era um santo remédio, Sidney. Ele saía Tem hora de que lá... tem que dar uma sacudida, né? É. Pra poder acordar, né? Acordar, né? Mas que bom, Ivete, que além da tua contribuição, felizmente, você é uma delas, mas nós temos inúmeras referências na educação de Paragominas. Né? A professora Marisa, por exemplo. Marisa. Exemplo da Marisa, né? Exemplo da Marisa. E felizmente, como eu falei, não fica só em vocês duas. Tanta gente. Gláucia. A Gláucia. A Sirene. Sirene. A Sirene. O Mítio Malúzia. também. Malúzia. Muita gente. Eu lembro muito de Malúzia muita. na Secretaria de Educação. Aliás, gente, o professor, você sempre disse isso, Ivete, o papel dos pais, claro que a família é fundamental na condução do filho levar à escola e acompanhar o rendimento dele, mas essa missão de professor, Ivete, nos fala assim, você que ao andar em Paragominas, no mercado, onde você encontra seus ex-alunos e recebe depoimentos de pessoas hoje que são empresários, que são médicos, que são advogados, o papel da educação que começa em casa, a verdade é essa, né? Começa em casa, que a gente chama educação de berço. De berço, mas o currículo escolar é na escola. É na escola. A capacidade que o professor tem, e tem que ter mesmo, de transferir conhecimento, né? Então me fala um pouco dessa missão de professor. Como é que você, com a sua experiência, fala para todos nós? Esse resultado fabuloso na vida de milhares de pessoas. No início dessa entrevista eu até esqueci de pontuar isso, que este programa, Sidney, nós vamos homenagear
o grande herói da educação, que é o professor. Sem o professor e sem o aluno não existe escola. Então ele é o grande alicerce. Eu digo que o professor é o tijolo que constrói, a cada tijolo ele constrói a educação, né? O resto é na logística, sociedade. É cobertura, é banheiro, é merenda. Banheiro, o resto é secundário, mas o primeiro é ali, aluno e professor. Aluno, né? E professor. E a gente sabe que ao longo da história foi uma profissão que não foi muito valorizada. Eu lembro de você, Sidney, na Secretaria de Educação, logo que você entrou, você municipalizou o ensino fundamental todo. Todo, até o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Olha, aquilo foi um gigantismo, uma malúzia, com aquela coragem toda ali. Do aluno Jacaré nós saímos, Ivete. Do aluno Jacaré, da Rede Globo. A referência de educação de Paragominas era o aluno Jacaré. E a gente que não tinha carteira escolar, ficava de peito no chão, olhando na sala, e a Rede Globo, Jornal Nacional Fantástico. E olha, Sidney, talvez você não... É porque você tem uma cabeça que abrange tudo, e os detalhes a gente tem que estar fornecendo para você também. Te lembrando, por que Paragominas o professor ganha mais do que outros municípios, alguns outros mais? Porque aqui, na época do Sidney, com a Malusa secretária, foi criado cargo, plano de cargos e salários de carreira que outros municípios não têm. Antes do Fundeb. Viu? Muita gente não sabe disso. Então, nós temos um plano de carreira que vai ascendendo o salário dele. Nós não ganhamos só o piso. Em cima do piso tem um plano de carreira. Eu fico olhando esses dias um relatório do Fundeb, o primeiro ano Então é isso que nós temos que atentar. O primeiro ano de Paragominas no Fundeb, em 1998, o recurso inteiro, para o ano inteiro, foi 4,5 milhões. Hoje é 152 milhões. Eu fico parado olhando o relatório, 4,5 milhões em 98, eu acho 6 milhões em 99. O que a gente conseguiu fazer com tão pouco dinheiro, que foi a base de toda essa educação que você colocou aí. Não só melhorar o primeiro grau, mas o segundo, fundamental todo, né? E fundamental 2. Que nós municipalizamos em 98. Do primeiro ao 8º ano. Exatamente. O 8º ano. Mudou completamente e aí que redundou no que tem hoje. Né? Eu trabalhei no Castelo Branco 5 anos, exausta, mas dei conta. Sinceramente, no meio do caminho, eu tive umas tonteiras, tive uns desgastes muito grandes, mas eu tive um compromisso de quando eu entrei ali, fazer isso. Tanto quando eu assumi a carreira, eu disse para os pais, olha gente, vocês vão saber que aqui não vai ter aquelas festas grandes no castelo, de muita cerveja, final de semana, né? Eu não vou dar conta disso. Eu vim para organizar a estrutura organizacional, legal da escola. Exatamente. E não foi fácil. E foi fundamental. Pronto. Daí em diante, graças a Deus, entreguei para a Rita, que conduz muito bem a escola. Outra heroína que trabalha Rita. muito Professora Rita, que conduz muito bem a escola, está lá até hoje. Pena que vai se aposentar. Eu queria que ela não aposentasse, porque me preocupa com quem vai ficar o Castelo Branco. Porque ele não pode voltar atrás, ele tem que seguir em frente. Né? E hoje nós temos alunos lá fazendo universidade em Belém, passando no Enem, vestibular do Enem, lá curso de engenharia. No Pará e no Brasil. No Pará e no Brasil. E aí fui trabalhar na Secretaria de Educação, Municipal de Educação, com a Mosimeire. Me chamou lá e eu enfrentei outra batalha. Autorizar todas as escolas do município. Eu não sei se o Anésia era autorizada, não me lembro mais. Até a zona rural, Sidney. Eu ia de Kombi, cheia de poeira. Não, Sidney, eu sofri. Meu marido nem sabe disso. A minha irmã dizia assim, e seus filhos sabem dessa luta, dessa bravura? Eu digo, não sabem. Quando eu fui aplicar, eu fui coordenadora do Enem Municipal e municípios adjacentes. Eu aplicava o Enem aqui. Era uma gama de mais de 3.000 alunos das escolas e tudo, aquele negócio todo. Fui aplicar a prova no presídio. Ele não sabia, meu marido não sabia, nem meus filhos. A minha comadre me disse, Ivete, e se seus filhos souberem que você foi aplicar? Cheguei lá,
Eu fiz uma palestra com os presidiários, eles choraram, Sidney. Com certeza. Eles choraram, Sidney. Porque atenção, né? Todo mundo Atenção. merece uma segunda chance. Vocês são gente de bem. Houve uma falha na vida de vocês, um momento de fraqueza. Mas olha, Deus está em cima de nós a todo tempo e eu tenho certeza que vocês vão vencer Superar isso e aí. vão superar. Eles choraram, Sidney. Até no Derramaram presídio. lágrimas na Até hora no da presídio. prova, antes de realizar a prova. Você não tem medo de chegar algemados com o soldado, tirar algemas e começaram a fazer a prova. Só que antes da prova eu dei essa palavra. Saíram lágrimas dos olhos dele. Eu dava aula, outro fato que também me marcou muito, eu dava aula no ensino médio à noite e eu professora de artes, né? E as minhas aulas de arte não era com garrafa PET e pano e esponja, não. Eu falava sobre a história da arte, que a arte é uma língua universal, não é? Ela retrata, através da arte, nós traduzimos a história de um povo. Então eu fui mais por esse contexto, né? Uhum. E aí, tal dia, eu falava sobre a arte greco-romana, mostrava lá os arcos da arquitetura, né? Em Atenas, nos palácios da Grécia. E aí, um dia eu levei um projetor de slide e botei lá as fotos em Atenas, aquele Paternon. E aí eu disse, olha, eu tive aí há muitos anos atrás, professora, a senhora viajou à Grécia, então a senhora é poderosa. Eu digo, olha, eu fui um aluno igual a vocês, sentei num banco de escola pública igual a vocês. Agora, eu sempre tive em mente um sonho, um projeto de vida. E busquei o projeto e cresci. Vocês têm um sonho? Ah, professor, pois tem que ter, vocês estão no ensino médio. Exatamente. Vão fazer um vestibular, vão fazer uma escola, um curso técnico para ter uma profissão. É um sonho, é uma meta. É uma meta. E vocês têm possibilidade disso sim, porque vocês já venceram o fundamental e estão no ensino médio. Vocês são inteligentes, vocês são capazes e vocês vão vencer, porque eu acredito em vocês. Olha a força de uma palavra, Sidney, na vida do indivíduo. Bota para refletir, né? Sidney, de emocionar, eles levantaram todos e bateram palmas para mim. Você acredita? Vamos lá. De 79 que vocês chegaram aqui, que ainda estava iniciando o polo madeireiro se implantar, né? Você viveu... Eu me lembro que o Samuel falava para mim que eu cheguei aqui em 80. Samuel já era prefeito, tinha assumido, tinha uns 2 meses, com o Fausto renunciou em junho de 80, eu cheguei aqui em agosto na exposição. E elegemos Evandro em 82, depois voltamos a eleger Samuel, já prefeito em 88, né, que assumiu em 89. E nesse período que você chegou, 79 para 90, que você foi diretora... 79. 79 para... Até 90. 90, né? Então você ficou 11 anos na Escola Fundação Bradesco, né? Foi, 11 anos e meio. Nesses 11 anos, foi exatamente quando a cidade triplicou. Triplicou de população. Quando nós chegamos aqui, acho que para a gente umas 20 mil pessoas, 25, 22, 30, sei lá, por aí. Saltou para... Mas nesse período de 78 até 82, até 85, foram 6 anos, 7 anos que se implantaram 100 madeireiras aqui. 100 madeireiras. E essas madeireiras mudou radicalmente, né? Porque era uma cidade só de pecuária antiga, que era um ciclo que foi da década de 60 e de 70. Na década de 80 já foi pecuária e madeira. Na década de 90, pecuária, madeira e carvão. Depois de 96, já começamos a agricultura e a própria mineração em 2005, 2006. Quanto à leitura, você que viveu todas essas fases praticamente, você chegou aqui, em 79, no final do período que só a pecuária existia. E no início do que o setor madeireiro estava se implantando e que a cidade triplicou em 14 anos, 15 anos. E depois veio a mineração, logo a agricultura. Enfim, quanto à leitura, não apenas social, mas econômica também, do que você viveu e vive até hoje de Paragominas. Bem, o que eu pude perceber ou vivenciar
Foram ciclos econômicos que se sucederam, né? Primeiro foi a Pata do Boi que abriu o município, né? Exatamente. A Pata do Boi. Vieram pessoas de fora, de vários estados. Aqui não tinha paraense, era só gente de fora. Tanto que a origem do nome é Paragominas, né? Pará, que são as terras, né? Goiás, vieram os goianos, os mineiros e os baianos também, Exato. né? E E os depois- capixabas. E depois a grande Isso. quantidade de mão de obra que nós buscamos no Maranhão. Né? Maranhão. Se você buscar aqui, a nossa população, 70% é de origem nordestina. É a massa Ou são trabalhadora, né? Trabalhadora. Trabalhadora. Ou são eles, ou os filhos e netos que já nasceram aqui. Né? E o que era bonito nesse tempo, a irmandade que nós formamos aqui. Exatamente. Que já que todo mundo veio de fora, né? Aqui nós formamos uma unidade, uma família. As pessoas se ajudavam, as pessoas reuniam em casas assim, faziam uns encontros de domingo, de almoço, aniversário de nossos filhos, não é? Que a gente Exatamente. eram Uma momentos sociedade de que se formou aqui, né? a gente se considerava uma família só. Exatamente. Não era, Sidney? Eu pego Tanto que hoje a esse gente tem traço. essa sintonia. Por que Paragominas é diferente de outras cidades? A origem. A origem. As pessoas que se encontraram Se aqui. encontravam né, eram unidas. Né? Tinham Lions Clubes, a maçonaria, que faziam Rotary, aquelas. O Rotary, o Sindicato Rural. Sindicato o comércio. Rural, né? Mas, fundamentalmente, nós temos um capital social. Eu fui deputado estadual e andei esse estado todo. Nada contra os outros municípios. Não estou falando que Paragominas é melhor nem pior. Não. Eu só digo que ele é diferente. E a diferença de Paragominas foi pela composição das pessoas que se encontraram, das famílias que se encontraram aqui, e surgiu essa sociedade diferente. Solidária. Solidária. O que você contou das duas salas do Castelo Branco. Foi. Nós temos inúmeros outros... Sem nenhum dinheiro público, as duas salas. Né? E olha, eu acho que aqui também... A Glaucia retratou no livro dela de 88, depois no ano 2000, a segunda edição, e iria retratar na terceira edição e ela veio a falecer agora na Covid. Mas nós vamos fazer a terceira edição, até em homenagem à professora Glaucia. Muito para bem. retratar, inclusive, o que não está no livro dela. Né? Um complemento, né? Tem muita coisa. A história de Paragominas, Ivete, é muito rica. É muito rica. Por isso que esse programa, essa live, ela tem exatamente como finalidade. A gente não é museu para estar falando de coisa velha, não. Mas quem não tem história não consegue entender o presente e muito menos projetar o futuro. Claro. Né? A nossa juventude, ela tem o privilégio de ter nascido aqui, ou ter vindo para cá criança, de estar num município que tem uma trajetória linda nesses 60 anos, porque nós estamos em 2024. A Belém Brasília foi aberta em 60. O município nasceu em 65, né? Com Jarbas Passarinho e Amilcar Tocantins, o primeiro prefeito. E depois toda essa trajetória, os ciclos econômicos, né? E junto com os ciclos econômicos, essas famílias que se encontraram aqui, produziu essa sociedade, e aí Paragominas que é hoje. Às vezes as pessoas de hoje, olhando essa cidade maravilhosa, que nos orgulha muito, não tem noção e precisa conhecer tudo que nós passamos. Tudo que nós passamos. E os outros antes de nós, tudo né, que nós construímos, e né? os antes de nós, inclusive, os baianos, os capixabas, os maranhenses, os piauienses, os cearenses, os paraenses também, que aí acabou virando uma sociedade. Mas hoje, Ivete, que você mora em Brasília, você, Sebastião, mora lá. Mas eu quero complementar o seguinte, Sidney, ainda. O que eu senti é que todos que vieram para cá, vieram com o propósito de construir essa cidade que hoje ela é. A coragem. Você lembra que na agência do Bradesco, eu lembro você, Sidney, chegando na agência do Bradesco, você era um rapazinho, assim, era um rapaz novo ainda, com aquela pressa no Bradesco, todo mundo entrava para resolver seus problemas. E diziam que aqui era uma São Paulo em miniatura. O ritmo, né? O ritmo. Era uma São Paulo em miniatura. Então todos tinham amor por isso aqui. Tinha e tem, né? Tinham e tem, exatamente. Por isso que é importante, eu acho que hoje você é nossa entrevistada. Semana passada foi o Camilo Liana, né? O Camilo, por exemplo, trouxe cada detalhe aqui que eu não sabia. Eu que me interesso muito pela história de Paragominas, né? Que quando Elias Liana, irmão dele, veio na Belém Brasília, em Araguaína, encontrou ali o Bernardo Saião, que era ministro do Juscelino Kubitschek, com a missão de abrir a estrada na floresta.
e ali o Elias se integrou à equipe do Bernardo Saião e vieram nessa epopeia, né? Dentro de uma floresta ileia, né? Uma mata, e depois o Camilo veio e outras famílias, com família e tudo, se colocarem dentro do grupezinho dos capixabas, no meio da mata, para abrir a primeira... Quer dizer, eu digo isso porque nós temos que reverenciar todos os pioneiros, inclusive os que de hoje estão vivos, né? Estão vindo, Os que estão vivos, inclusive contando, né? Mas a sociedade, e você hoje morando em Brasília, tem uma condição de vir aqui a cada 2 meses, 3 meses? 3 meses. E já tendo essa participação toda em Paragominas na construção, como é que é a tua visão hoje de Brasília para Paragominas, diante do que nós já avançamos nesses 60 anos e o que nos espera os próximos 10, 20 anos? Como é que é a tua visão, Ivete? Eu sou muito entusiasmada, apesar de ser educadora, mas eu tenho uma veia assim de empresária também. Eu vislumbro um desenvolvimento muito grande, gigante para Paragominas. Eu vejo isso. Até porque, por causa dessa história toda, essa decorrência toda, isso aí foi uma base muito forte, né, para alavancar esse município. E todos que vêm de fora, né, sentem isso e são contaminados por isso. São contaminados por isso, por essa vontade, energia, né? Por essa energia. E eu vejo de fora o grande valor que tem isso para o desenvolvimento do nosso país. Eu podia ter mais um fôlego de vida que eu gostaria de dar mais aulas, você sabe, Sidney? Ainda? Eu tenho vontade. Mas por que não dá? Não, mas isso é coisa eu acho que quem tem a vocação e a dedicação como você, Ivete, tem, não digo ocupar 100% do tempo nisso, não, mas ocasionalmente, né, eu acho que você devia sim continuar dando essa contribuição, né? Mas induzir, inclusive, os assim, educadores, até porque hoje a educação, aqui para nós, perdemos muito em qualidade também, né? Perdemos. Tem muitos excelentes educadores. Excelentes educadores. Mas o papel da educação hoje está meio desviado, né? Desviada, Apesar de que a então, família uma vez eu é muito importante. Estava explicando para os alunos, né, o que era a produção rural empresarial, que eles não tinham noção, né? Por quê? Aí expliquei para eles, vocês compram um pacote de arroz, atualmente, né, no caso hoje, né, mas na época eram outros valores, R$25. Imagine o produtor rural vendeu isso por 12. Você acha que na enxada, na mão, colhendo o arroz na mão, seria este valor? Aí eles ficaram assim... Pois é, tem que ser empresarial, com máquinas agrícolas, grande escala de produção, senão o preço não reduz. Ivete, você falou uma coisa aqui agora que me chamou a atenção. No processo que nós vemos da tecnologia e agora com a inteligência artificial, ou as pessoas começam a se preparar para serem empreendedores próprios, porque lá na frente, do jeito que vai, não terá muito emprego, não. Não. Os bancários, por exemplo, quantos centenas de milhares de bancários que praticamente já não existem mais essa quantidade, essa carreira, porque hoje está tudo aqui. Digitalizado, internet. Eu pego um exemplo dos bancários para você ver também o que essa teleconferência hoje aproximou depois da Covid de todo mundo. Então, nós estamos numa grande transição no mundo, uma grande transição de tudo. De produto, de consumidor, de preço, de origem, de matéria-prima, de formação, inclusive quem tem curso profissionalizante ou não. E é um bonde que está passando. Se você não pegar o bonde, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, a própria economia de Paragominas, nós fizemos aqui agora há pouco um filme na linha do tempo, né? A pecuária sozinha, o papel que ela prestou, e prestou muito bem. Muito bem. A pecuária e a madeira depois, as duas, e prestaram muito bem. Depois veio a agricultura, está aí muito bem. Depois veio a mineração e se integrou a isso. Depois veio piscicultura, depois um pouco de cada coisa, né? Mas se Paragominas não tivesse tido essa capacidade de estar ao longo do tempo nessa... Se adaptar às transformações. Sim, Sérgio. Por isso que eu digo que nós temos um capital aqui social e um grande capital empreendedor. Empreendedor. Entendeu? Então... sem querer comparar as devidas proporções, eu digo que a colonização, né,
de Paragominas se assemelha à colonização dos Estados Unidos. Em parte, Onde, sim. em parte assim, verdade. respeitando as devidas proporções. É. Lá, povos que foram para lá, de outros países, que lá formaram Exatamente. uma população forte, Os produtora. ingleses, depois a imigração dos italianos, Dos né, que foram na italianos, Europa, os africanos, né, levados para lá, apesar que tiveram a guerra de secessão. E tudo isso. Bem, você colocou bem. Respeitando as devidas proporções, mas né? se assemelha, Na assim, essência, na essência, né? se assemelha. Que, gente, eu lembro perfeitamente Dona Rita Sarmento, né? Uma grande empreendedora, uma grande mulher, ela com o marido dela, né? Criou bem os filhos. Meu sogro comprava camisas que ela costurava na máquina de costura até meia-noite. Dona Rita. Dona Rita. Seu Pedro Moreira lá. Costurando, comprando camisas para os trabalhadores, aquelas de tecido mesmo. E meia-noite, diga-se de passagem, com a luz de vela, Que não tinha, porque não tinha energia. Olha que valor isso, gente. Eu me lembro bem. Que velho. batalha, olha que batalha essa mulher com o marido dela, claro, a família. Aí outro dia me falaram assim, nós, filhos, pregamos os botões nas camisas quando a camisa estava pronta. Olha que exemplo bonito. Por isso que tem que Olha retratar que exemplo bonito. a história. Tem que retratar a história. Porque se as pessoas não ouvirem isso de ti, esse relato, elas não têm noção, né? Cada um se para no seu mundinho, com a dificuldade e tal, acha que... Pensa que foi milagre, que tudo foi um milagre. Não foi milagre, não. Trabalho. Trabalho, perseverança, foi vidas trabalho apostadas, árduo. né? E confiando, né? Trabalho confiando que aquilo ia dar prosperidade, que ia, Ivete, né? vocês têm uma outra coisa, você e Sebastião, que eu vou explorar aqui agora. Como vocês moram em Brasília, e vocês às vezes vêm de avião e às vezes vêm de carro, De carro, né, que é uma viagem bacana, né? sim, é uma viagem né? bacana. Você vem de Brasília para cá, olhando esse visual, esse movimento, essa ocupação desses territórios, e chega aqui em Paragominas. Nós não temos um pouco do que tem o Goiás já hoje? Tem. Quando eu ia daqui para o Espírito Com Santo de certeza. carro, que eu via aquela soja lá em Cristalina, ali em Anápolis, eu parava o carro assim e dizia, meu Deus, quando é que Paragominas vai ter uma coisa dessa? Né? Isso mesmo. E hoje, não, hoje Nós nós não- temos. nós Hoje não- nós temos. nós não E tínhamos- nos iguala a eles. Nos iguala a eles. Aqui, né? Rio Verde, né? Anápolis, né? E depois vem Gurupi, e vocês vêm subindo de carro. Não é bacana fazer isso hoje? Bacana, isso mesmo. Dessa constatação de que tinha um desnível muito grande nosso no passado em relação a eles, Brasília, né? Hoje não, hoje nós já estamos quase nivelados, não estamos? Isso, eu acho também, acho plenamente. E ainda vou dizer mais. Aqui, eu digo aqui a região, né, de modo geral, vamos dizer, o Pará, o norte, né, ainda tem muitas oportunidades, porque tem muito potencial para ser explorado Se temos, neste norte. Ivete, Quanto potencial que vai gerar riqueza para o país através dos impostos que o empreendedor paga. Ivete, daqui a Emprego, Palmas, emprego, daqui gente. a Palmas é emprego. 1.100 quilômetros e a soja de Palmas passa aqui na nossa frente, igual a nossa, que é 290 daqui até o porto. Palmas manda caminhão de soja, ou de outros produtos também, de 1.100 quilômetros para o porto de Barcarena, quando o nosso aqui está 290 de Barcarena. Só isso aí que não vai mudar nunca? Nunca vai mudar? Né? Além do regime de chuvas e todas as vantagens, né? Eu acho que esse desnível que nós tínhamos com Goiás e Brasília há uns 30, 40 anos atrás, ele vem diminuindo e eu vejo que o potencial nos indica que nós vamos ultrapassá-los sem querer apostar na corrida. Mas a verdade é que, estrategicamente, tanto o Célio Miranda, quanto o Pedro Moreira, quanto os que nos induziram a vir para cá, acertaram. Seu Inocêncio Oliveira, oh meu Deus, na que Olima, homem. Né? Na Olima. Antônio Carlos Novaes de Araújo, né? Tanta gente que nos induziu, a né? família Leão, Rui Leão, grande a minha chegada em Paragominas, a primeira vez, foi em agosto de 80, numa exposição agropecuária. Eu já falei isso aqui numa outra live. O que me induziu a vir aqui, que eu uma semana de Paragominas aqui, eu decidi chegar lá, eu sou filho mais velho, e convencer papai que eu vim lá para Paragominas. E por que eu decidi isso? Porque naquela uma semana que eu estive aqui, eu tinha o Zucoloto, que era amigo meu, que era funcionário do Banco da Amazônia, que era meu colega de seminário, e tinha o Cirilo Upi, que era pai do Ciromar, que era muito amigo de papai nosso, e os dois me convidaram. Mas a minha decisão de vir,
Foi, Ivete, sabe o quê? Conhecer em uma semana as pessoas que eu conheci aqui. Sebastião Moreira, Zé Carlos Gabriel. É, isso aí. É verdade. Foi a Sebastião decisão. sempre fala isso, meu marido sempre fala isso. Quando Que aqui foi privilegiado por pessoas que vieram aqui, cada um no seu segmento. Eu fui né? convidado para ir para Tomé Sul, eu fui convidado para ir para Altamira, eu fui convidado para vários, Rondon, Marabá, mas eu decidi para Paragominas em função das pessoas que eu conheci naquela semana. Andando com o Cirilo aqui, andando com o Zucoloto, meu amigo aqui, que me apresentava era o Benete do Banco da Amazônia. Benete, um amigo da gente Era Pedro lá. Moreira, era um outro. Eu cheguei lá com meu pai, eu convencido de que eu devia vir para Paragominas. Eu lembro que meu sogro, seu Pedro Moreira, né? Ele recebia pessoas que vinham de fora, mineiros, iam lá conversar com ele, para ele explicar o potencial, as oportunidades, né? Ele chamava o capim colonão, que aqui dava muito grande, que a espiga de milho aqui era uma coisa extraordinária, que ele plantava milho desde aquela época para o consumo dele. Então ele entusiasmava muitas pessoas. Me lembrei agora de uma virem. expressão. Quando eu vim aqui, nesse meu passeio de agosto de 80, o seu Guilherme Gabriel, Sim. com a mãozinha dele virando, rapaz, aqui o boi engorda na Juquira. É isso mesmo. Eu nunca esqueci isso, Sebastião, nunca. É verdade. Mas por que? Lá no Espírito Santo não, mas aqui o boi engorda até na Juquira, o clima, o tempo. O tempo. Então, são algumas coisas que a gente não pode esquecer. Tem que ser registrado isso. Tem que ser registrado. Eu lembro que o Ronaldo Caiado, que veio aqui numa exposição agropecuária, ele disse: o dia que o norte for explorado no seu potencial de produção, nós seremos o celeiro do mundo. E por que que isso é pressionado? A comunidade internacional que pressiona isso. Porque se tal acontecer, de nós explodirmos na produção, nós vamos ser donos do mundo, o Brasil vai ser dono do mundo. E eles não querem. Claro que não. A comunidade internacional não quer a concorrência do Brasil. Infelizmente, muitos brasileiros não enxergam isso. A segurança Não hoje, entendem isso, não entendem. a segurança hoje no mundo, ela já está começando a mostrar que não é mais a segurança bélica, é a segurança alimentar. E o Brasil, como país pacífico, com esse potencial enorme, está fadado a ser o celeiro do mundo. Celeiro do mundo, celeiro do mundo. Olha o que aconteceu nesses 20 anos do agronegócio do brasileiro. Independente de governo contra ou a favor, nós estamos avançando nesse país. E olha, colocando um adendo aí sobre a educação, e a educação sempre acompanhando. Veja a UFRA aí, o quanto que tem formado de engenheiros florestais em agronomia que estão atuando nas diversas empresas aí. E a UEPA também formando pessoas que já trabalham aqui, né, na educação. Então a educação caminha junto. É parceira. Para o final da nossa live, Vete, eu queria te deixar para você mandar uma mensagem para esse povo que te adora aqui em Paragominas. Tem uma amizade enorme ao Sebastião, que é uma pessoa muito querida. Ainda bem que vocês continuam convivendo conosco aqui a cada 2 meses, aqui sempre presentes. Mas eu queria que você mandasse uma mensagem para todo esse povo e principalmente para a nossa juventude, que você tanto se dedicou na sua educação. Na minha trajetória, né? Isso. Bem, o que eu vou dizer é o seguinte, que a minha vida sempre foi dedicada à educação. Eu era muito feliz, eu sou feliz. Tive um fato, um acontecimento na minha vida que me abalou muito, que foi a perda dos meus filhos. Só para vocês entenderem, ele faleceu dia 27 de agosto de 1985. No dia 31 de agosto de 1908, 4 dias após, eu estava trabalhando na Fundação Bradesco, porque eu precisava fazer a folha de pagamento de quase 80 funcionários. Aí as pessoas, mas Ivete, você tem 8 dias de licença? Que é isso? Eu digo, e a minha responsabilidade? Se não for essa folha de pagamento, como é que os funcionários vão receber? Todos dependem do seu salário. Deus está lá no céu e está vendo. Ele está segurando na minha mão e eu vou conseguir fazer. E fiz. Sidney, daí a 2 dias, eu nem olhei quantos dias que eu tinha de licença, né? E fui. E olha, diz que Deus
escreve certo em linhas tortas, ou assim, aquilo ali me ajudou a repor a minha força na vida, porque é o trabalho que resgata você em tudo na vida. Ame seu trabalho, ame a sua profissão. Deus, sou mãe de um anjo no céu. A escolha foi de Deus, não foi minha. E nisso aí eu vou rompendo minha vida e rompi. E sempre pedi ajuda de Deus, com fé em Deus, orando. Sempre buscando o caminho do bem, o caminho da responsabilidade, os valores morais. Porque olha, Deus não abençoa quem está aqui no mundo para servir, para se construir, para dar o seu talento. Cada um de nós tem um talento. E esse talento que Deus nos dá, nós temos que colocar a serviço do outro, do mundo, da sociedade, de todos. Então, caminhe em frente e vão seguindo em frente, que a vez de cada um chega. Um prazer enorme, Ivete. Um abraço, Sebastião Moreira, nosso amigo e irmão, e que vocês retornem tantas vezes a Paragominas para ter conosco essa convivência de sempre. Um abraço, amigos, um bom final de semana, e a semana que vem nós passamos a estar juntos. Eu agradeço também.